Ora, boa tarde, bem-vindos a mais um webinar da MasterD. Espero que me consigam ver e ouvir em condições e hoje vamos ver aqui um capítulo do exame CompTIA que se chama Installing and Configuring PC Components, ou seja, instalando e configurando componentes de PC. Ao contrário daquilo que o nome possa dar-nos assim à primeira vista, que levamos logo para os componentes, este conteúdo é muito vocacionado para questões que se prendem com segurança e com procedimentos de segurança, com procedimentos de instalação e com os próprios PCs e os componentes dos PCs, mas usando muito do conteúdo para falar dos procedimentos apropriados em termos de segurança. Portanto, não é direto aos componentes, mas aqui circundando um bocadinho, fazendo aqui uma visão periférica e usando aqui muita destas matérias ligadas aos componentes. Então, este capítulo aborda, por exemplo, os regulamentos locais em termos de governos, falam, por exemplo, do tipo de responsabilidades que existe de empregador para empregado, também os regulamentos de segurança, por exemplo, em termos de Estados Unidos, Europa, etc., e regras de saúde e leis que têm a ver também com segurança e com regulamentações ambientais. É importante, em termos de procedimentos de segurança e de saúde, saber identificar o que fazer numa emergência, identificar as pessoas responsáveis, os first responders, portanto, os primeiros responsáveis, identificar zonas mais perigosas e as precauções a ter em termos dessa perigosidade, descrever também práticas e a forma como usar e tomar conta do local de trabalho e do equipamento e estabelecer também procedimentos para reportar possíveis incidentes. Em termos de procedimentos gerais de emergência, devemos ativar alarmes e contactar as pessoas responsáveis pelos serviços de emergência, descrevendo a emergência, a localização da emergência e, se possível, criar um perímetro de segurança para o local onde aconteceu. Também definir rotas de fuga para fogo. O fogo está aí na ordem do dia, não é? Não em empresas, mas infelizmente aí nas nossas paisagens, e ontem tive aqui um bem perto de casa, mas rotas de escape para possíveis situações de incêndio. Também as pessoas devem saber que devem desligar tudo o que é elétrico e desligar a eletricidade no caso de uma situação de incêndio ou no caso de alguém ser eletrocutado. Se temos treino, se houver uma pessoa com treino de primeiros socorros, tentar, ou mesmo de bombeiro, tentar ser o primeiro a responder a esse incidente e manter a calma, não agir irracionalmente nem excessivamente de forma emocional. Dentro dos riscos e dos problemas que podem acontecer nestas áreas, um dos riscos grandes na informática, como é óbvio, são os riscos elétricos. São normalmente dos riscos que mais acontecem em termos físicos no equipamento de informática e com as pessoas que trabalham com esse equipamento. Um choque elétrico ou uma eletrocução pode causar a um ser humano espasmos musculares, queimaduras, paralisias, paragens cardíacas, outro tipo de problemas colaterais e inclusive a morte por eletrocução. Devemos ter os equipamentos longe de metais e de líquidos. Quando estamos a usar água, ou beber chá, ou beber café,
no nosso local de trabalho, devemos acautelar distâncias de segurança para os equipamentos elétricos, de forma a que, se entornarmos alguma coisa, não possamos causar danos e prejudicar-nos a nós próprios em termos de ferimentos. Alguns equipamentos de proteção incluem, por exemplo, os fusíveis, não é? Ou o circuit breaker, o disjuntor também, que é normalmente desenhado para proteger os dispositivos e os utilizadores dos dispositivos em termos de curto-circuito ou de sobretensão. Normalmente os problemas elétricos rebentam fusíveis. Porquê? Porque se o fusível rebentar, não rebenta o equipamento e prevê um próximo incidente. O fusível acaba por separar o dispositivo da fonte de alimentação, da fonte de tensão, de forma a que não aconteça o segundo problema. Normalmente existem vários tipos de fusíveis. Para os computadores, os mais utilizados são as referências 3A e 5A, são referências universais, portanto não há muito a dizer sobre elas, também se encontram em todo o lado. Normalmente 3A 3 amperes, 5A 5 amperes, pode haver também 12 amperes, 13 amperes, mas não são tão comuns. Ligação à terra. Todos os equipamentos devem estar ligados à terra. Porquê? Porque cria um caminho que é um caminho de resistência elétrica para que a corrente possa fluir longe do equipamento e possa fluir para a terra ao invés de fluir para o equipamento, fazendo a descarga à terra, minimizando o risco de problemas no equipamento e também de danos nas pessoas. Mas a ligação à terra deve ser feita de forma a usar barramentos próprios e também devemos ter alguma atenção em termos de proteção contra alta tensão. Por exemplo, os monitores têm um inverter que trabalha com alta tensão, os LCDs. Os CRTs mais antigos tinham também um módulo de alta tensão que atingia por vezes 10.000 volts, portanto temos de ter atenção a isso. Há também fontes de alimentação que também têm partes de alta tensão e as impressoras laser também têm componentes que atingem alta tensão. Portanto, atenção a manusear estes equipamentos. Para garantir a segurança em termos de um fogo elétrico, devemos usar extintores que sejam preparados para este tipo de fogo, normalmente CO2, que têm um rótulo escuro, rótulo negro. Os extintores de pó seco normalmente causam mais danos aos equipamentos que o próprio fogo, portanto não usem pó seco, usem CO2 e garantam primeiro, antes de usar o extintor, que desligam o equipamento da corrente elétrica. Fazendo aqui um bocadinho, só passar aqui os slides daquilo que já disse. Portanto, temos aqui usar os procedimentos adequados, verificar os componentes de PC, verificar as interfaces mais comuns, instalar periféricos e metodologia troubleshooting, que já falei nos webinars anteriores também. Ter atenção aos regulamentos dos governos locais, também as responsabilidades dos empregadores e dos empregados. Ter atenção aos procedimentos de saúde e segurança, aqui estão eles que descrevi há pouco. Também os procedimentos gerais de emergência, os riscos elétricos que referi há pouco, os espasmos musculares, queimaduras, paralisias, paragens cardíacas, etc. Os fusíveis, que são aquilo que quebram os circuitos em caso de avaria. Ligação à terra, que deve ser feita usando barramentos próprios, como estão aqui na nossa fotografia. E depois o perigo de alta voltagem e o tipo de extintor que devemos usar para atenuar danos
nos equipamentos deve ser CO2. Linhas gerais para trabalhar de forma segura com sistemas elétricos e eletrónicos. Ter atenção aos riscos e às práticas de segurança, cumpri-las, evitar reparações quando não temos 100% de certeza daquilo que estamos a fazer ou do material em que estamos a mexer, não fazer assunções, verificar as coisas sempre com 100% de segurança, desligar a corrente antes de mexer nas peças. Sim, as UPS servem para isso, Carlos, sim, para quebrar picos de corrente e para também fornecer um pouco de bateria para desligar os equipamentos em segurança. Desligar então os circuitos antes de mexer neles, nos equipamentos. Também carregar no botão de power vai dissipar alguma corrente ou alguma tensão residual que possa existir no equipamento. Usar ferramentas como o multímetro, ou o amperímetro, ou o voltímetro, ou para verificar se temos tensão e corrente no nosso equipamento. Também usar ferramentas isoladas, obviamente, não usar ferramentas metálicas sem estarem isoladas. Nunca tocar num circuito com as duas mãos. Portanto, normalmente o ideal, se nos esquecermos disso, é ter uma mão no bolso. Manter as nossas mãos e o espaço à volta do equipamento seco. Limpar gotas de água, umidades, etc. E evitar usar peças de joalharia que normalmente são em ouro ou em prata, que são muito bons condutores e podem inclusive atrair a tensão e a corrente elétrica. Desligar a fonte. Não, desligar a fonte da parede mesmo, Carlos, não é desligar só o botão. Depois, em termos de segurança do ambiente, ter atenção aos riscos que podem ser causados por cabos, caixas, mobílias, objetos que estejam mal colocados, que estejam colocados nos caminhos e que possam causar problemas. Também levantar objetos pesados, bastidores de rede, servidores, etc. pode causar lesões. Cuidado ao largar objetos de repente. Também ter atenção às posturas corretas em secretária e em ambiente de oficina, em ambiente de bancada, para poupar o nosso corpo com essa postura. No caso de terem que mexer com produtos tóxicos, devem ter atenção aos contaminantes em forma de gás, de partículas, orgânicos, venenos, também contaminantes corrosivos, e ao pé dos monitores CRT, das baterias de portáteis, dos PCs, dos telefones celulares, dos tablets e dos toners. Muita atenção a esta forma como trabalhamos com os contaminantes. Para trabalhar em segurança existem algumas guidelines, algumas linhas de orientação, que incluem manter os cabos com braçadeiras presos, bem presos em esteiras, onde for, para não andarem soltos, manter os dispositivos e outros objetos fora do caminho e também longe de escadas, por exemplo, considerar limitações de peso para carregar equipamentos, e, se necessário, usar roupa protetora no caso de ser necessário para alguma situação. Para trabalhar com objetos pesados, devemos assumir uma postura correta. Qualquer manual de segurança de trabalho, higiene e segurança de trabalho, tem isso bem explicado e bem presente. Outro ponto importante em termos daquilo que estamos a conversar são as descargas eletrostáticas, aquilo que se chama o ESD, Electrostatic Discharge.
Normalmente estas descargas eletrostáticas são causadas por excessiva presença de eletricidade estática, por altas voltagens, mas correntes muito baixas, que são menos perigosas para os humanos do que para os equipamentos eletrónicos. Uma pessoa pode aguentar 2500 volts desde que a corrente seja baixa e sobreviver. Um equipamento com 100 volts provavelmente vai logo queimar. Também algumas fontes geradoras de descargas eletrostáticas são as roupas sintéticas, baixas umidades e temperaturas mais baixas. Pode sim, senhor, Nicolai, pode sim, senhor. A descarga eletrostática que nós podemos dar do nosso corpo para o equipamento pode causar efetivamente danos em algumas partes do equipamento, nomeadamente nas memórias, que são mais sensíveis. Podemos usar uma pulseira eletrostática para nos protegermos disso. Podemos também tocar com as nossas mãos numa das zonas metálicas da caixa ou de uma bancada para descarregar a corrente estática, a eletricidade estática, perdão, antes de usar o material. E podemos, vamos aqui avançar um bocadinho com os slides só para fazer a retrospectiva do que eu estive a explicar. Então, as linhas de segurança, cá estão elas, são várias linhas de segurança. Este PowerPoint, bem como o anterior, vão ficar disponíveis na segunda-feira no vosso campus. Os tais hazards, portanto, os tais problemas que podem ser causados. Também a forma como devemos ter atenção aos produtos tóxicos, o tipo de contaminantes e os dispositivos com que temos que ter muito cuidado com este tipo de contaminantes. Mais linhas de segurança para trabalhar trabalhar de forma segura num ambiente e evitar problemas ambientais, as tais descargas eletrostáticas, a ligação à terra também, o tocar num equipamento ligado à terra para descarregar a eletricidade estática, a tal pulseira eletrostática, e aqui temos um esquema onde nós devemos usar uma proteção de borracha para pôr os equipamentos em cima, a bancada perfeita, não é? Devemos ter aqui pontos de terra para poder descarregar e ligar inclusive a nossa pulseira eletrostática. Aqui ter a tal pulseira eletrostática, um ponto de ligação à terra também nos tapetes de borracha, se for possível, e na cadeira de metal, e tudo isto vai proteger de forma ideal as descargas eletrostáticas. É claro que esta parte aqui em baixo é o ideal, aqui em cima é o suficiente. Em caso de curto-circuito, convém desligar o quadro, por exemplo, o disjuntor, ou puxar o cabo da corrente da tomada, pelo menos para proteger aquilo que não foi vítima desse curto-circuito, Rossana. Depois é avaliar os danos que foram causados e tentar gerir esses danos. Para proteger então os componentes de problemas eletrostáticos, é usar aquele tipo de equipamentos que estão aqui na nossa imagem, e depois podemos ver aqui, eu vou passar aqui nos slides, algumas atividades propostas pela CompTIA, que incluem uma atividade: descrever o equipamento que deveria usar para prevenir a eletricidade estática no seu corpo, a eletricidade estática no seu corpo de causar danos ao equipamento em que estará a trabalhar, e aqui a resposta, que é um equipamento anti-estática, um kit anti-estática, que é composto por uma pulseira anti-estática, um cordão de ligação à terra, uma tomada também, e um tapete que vá funcionar como proteção. Depois, verdadeiro ou falso, está a usar um chão anti-estático, uma
uma borracha, por exemplo, anti-estática, não precisa de mais nada para se proteger da eletricidade estática. É falso. Normalmente o chão de borracha ainda requer também o uso da pulseira eletrostática em ambiente, obviamente, ótimo. Portanto, isto é o ótimo, não é? Depois, outra pergunta também que pode aqui aparecer-vos, em que condições atmosféricas é o risco de descarga eletrostática mais elevado? Normalmente em tempo fresco, seco e quando a umidade está baixa. Quando a umidade é mais elevada, a eletricidade estática dissipa normalmente através da própria atmosfera. A caixa da motherboard pode ser útil, é verdade, basta clicar na caixa da motherboard numa zona sem tinta para descarregar a estática. Tudo o que seja condutor não deve ser usado como suporte, é verdade, Constantino, e antes de mexer no equipamento convém fazer a descarga da nossa eletricidade estática num ponto qualquer, exatamente, é isso mesmo. Aqui outra questão também, outra atividade proposta, que é se danos podem ser causados ao corpo humano, incluindo a eletrocução, choques e também feridas ou danos colaterais, se nós se formos feridos e se podemos ser feridos, perdão, no caso de não fazermos parte da ligação à Terra. Podemos sim. Não havendo uma ligação à Terra, é mais fácil sermos afetados por este problema. Ok, João, tudo bem, sem problema. Qual o componente do computador que representa o perigo maior de choque? São as fontes de alimentação. Portanto, esta não é muito difícil. E o componente que que ajuda a proteger os equipamentos elétricos contra curto-circuitos, o fusível. Que cuidados devemos ter quando levantamos um objeto pesado? Normalmente os maiores cuidados são com as costas, levantar devagar, usando as pernas numa posição partindo de cócoras para levantar e não apenas dobrados, usando os músculos das costas. O que é que devemos também fazer antes de transportar um objeto bulky? Qual é a tradução para bulky? É um objeto irregular, digamos assim. Ter atenção que o caminho está livre e que podemos carregá-lo de forma segura, denso. Sim, exatamente, era a palavra que me faltava. Obrigado, Marcelo. Ter atenção, não é bem pesado, é mais denso, Luís, obrigado. Estava aqui a ver, ter atenção ao caminho desobstruído, obviamente, e se não conseguirmos usar um carrinho para ajudar. Aqui, depois no tópico B deste objetivo, estamos a falar de ter um determinado cenário de instalação e configuração de motherboards, CPUs e placas. Então, vamos aqui falar um bocadinho deste ponto B. Este ponto B que normalmente tem a ver com os objetivos de instalar e configurar motherboard, CPUs e placas de periférico, placas de adicionais. Pulseira, luvas. Sim, mas a pulseira bastaria, sim. A pulseira bastaria tocando numa zona depois de metálica para descarregar a sua própria eletricidade, Ivan. Perdão. Preciso aqui só de molhar a garganta. Neste tópico B, começamos por falar em computadores desktop, falar no chassi ou na caixa e também em torres. Normalmente temos para as torres a Full Tower, a Mid Tower, a Mini Tower e a Slimline, que são vários tipos de torres que existem. Eu vou aqui passar uns slides para ilustrar.
Portanto, temos aqui desktop computer, é um computador que normalmente é colocado em cima do colo, digamos assim, e depois o laptop em cima do colo, o desktop em cima da secretária, é um computador de secretária desk e normalmente é ou colocado na secretária ou perto da secretária. A caixa normalmente é uma caixa que vai suportar, vai conter todos os componentes, sendo os componentes aqueles que conhecemos, a memória, o CPU, as placas de expansão, os discos, etc. A própria fonte de alimentação. Os tipos de torres, então, Full Tower, Mid Tower, Mini Tower, Slimline. Depois temos aqui um exemplo de uma caixa. Ok, sem problema, Simão. Temos aqui a visão lateral de uma caixa com a motherboard lá dentro. Normalmente a motherboard é apoiada na furação que é standard, no caso ATX, micro ATX, mini ATX, o que for. Tem aqui uma zona para ligar a fonte de alimentação, as baías para ligar os discos e instalar discos e leitores, etc. E aqui para discos rígidos maiores também. Depois temos aqui a chamada Small Form Factor, que normalmente é criado com o intuito de ocupar menos espaço. São aqueles computadores que normalmente são o próprio monitor, é o computador. A tampa é aquilo que podemos remover para depois ver os componentes internos. O painel frontal é onde ficam os botões, normalmente. Está aqui uma imagem de um painel frontal, ainda usando uma drive ótica, com slots por utilizar e tem tampas para podermos tirar. Também o painel frontal da placa de som e portas USB. Aqui um monitor de temperatura e de velocidade da ventoinha. O botão de power com os LEDs indicativos de se está a trabalhar ou não. Também um display de temperatura e aqui as ranhuras para permitirem a ventilação do computador. Na parte de trás, o painel traseiro, também as placas adaptadoras e o blanking plate, que são aquelas tiras de metal que vão tapar normalmente os adaptadores que não são usados, aqui os slots que não são usados, é isto que aqui está, os slots de expansão que não são usados têm estas tiras de metal. Depois, placas de expansão, o painel traseiro de entradas e saídas, inputs e outputs, com HDMIs, com VGAs, DVIs, USBs, RJ45, placa de som, aqui a fonte de alimentação com a sua ventoinha e a sua entrada de corrente, e aqui ainda uma possibilidade de ligar uma ventoinha ao chassi para também extrair ou puxar ar para dentro da caixa, dependendo do número de ventoinhas que tivermos. Para reparar ou substituir, temos aquilo que se chama o FRU, que é o Field Replaceable Unit, que são normalmente componentes que podem ser substituídos por um técnico on-site, ou seja, na localização. Normalmente os PCs e os laptops são FRUs e os smartphones normalmente não são FRUs. Para desmontar, as guidelines são estas que aqui estão. Primeiro fazer backups, criar um espaço limpo, recolher juntar todas as ferramentas e equipamentos necessárias, um notepad, uma pen, uma câmara digital, também se for caso disso. Ter a certeza que todos os dispositivos estão ligados, desligados, e mesmo desconectados das tomadas, e ter as tais precauções anti-estáticas que são obrigatórias também nesta questão. Para concluir, as motherboards. O que é uma motherboard? Motherboard é a placa-mãe do computador, fornece as ligações para todos os outros componentes do computador e normalmente possui slots de expansão e existem fatores de forma como o ATX, o micro ATX, o mini ITX e outros ITX também
que tem a ver com estas características que aqui estão. O ATX foi desenvolvido em 95, normalmente tem estas medidas e pode ter até 7 slots de expansão. O micro ATX tem estas medidas e normalmente 4 slots de expansão no máximo. O mini ITX vai ter apenas um slot de expansão e outros formatos, dependendo daquilo que for o fabricante, poderão ter outras características. Os tipos de ligações da motherboard, temos aqui as ligações que podem ser SATA ou IDE para os discos, os slots de memória, o socket do CPU, aqui todos os inputs e outputs no painel da motherboard e outros slots de expansão para placas de expansão que nós queiramos instalar. Pode ser PCI Express, pode ser PCI normal e aqui podemos usar então esses slots de expansão para instalar todo o tipo de placas. O socket de CPU depende do modelo do CPU e do fabricante. Normalmente os que dominam o mercado, a AMD e a Intel, existem muitos tipos de sockets. Quem quiser uma tabela sobre todos esses tipos, julgo que tem no vosso campus, mas se não tiverem todos no campus, peçam-me que eu envio-vos uma tabela completa de todos os tipos de sockets que existem. Também os slots de memória, que permitem aqui instalar as memórias, e o chipset, que hoje em dia já não é só chipset, não é? Mas ainda existem boards com chipset. CMOS e RTCs, as pilhas do CMOS e da RTC. CMOS, que significa Complementary Metal Oxide Semiconductor, e que é um circuito que consome tão pouca corrente que pode ser alimentado anos e anos e anos com uma pilha de relógio e que guarda as configurações básicas do computador. A pilha está aqui normalmente, é aquilo que se chama uma pilha de relógio, digamos assim, dura entre 5 a 10 anos e consegue manter o CMOS alimentado. Depois os barramentos, existem vários tipos de barramentos, já fiz um webinar também sobre barramentos onde explico todos os tipos, não vou entrar hoje aqui em detalhes, e os barramentos locais e de expansão que permitem então interna e externamente ligar mais periféricos. Slots de expansão permitem ligar vários tipos de placas. Também existem estes adaptadores para o caso de precisarmos de elevar algum componente, chama-se Riser Card, é uma placa elevatória que permite encaixar num slot e depois encaixar a placa de expansão nesta própria placa. Depois temos também o clock, que é medido em MHz ou GHz, e normalmente o gerador de clock vai gerar impulsos durante uma determinada frequência, e quanto maior for esse clock, melhor o computador se vai comportar em termos de processamento. Também existe o PCI, o slot PCI, Peripheral Component Interconnect, que foi criado em 95 e é ainda dos slots genéricos mais utilizados. E aqui temos algumas velocidades de barramento e de clock, alguns tipos de placas adaptadoras que também, em termos de fatores de forma e aquilo que são reconhecidos e usados. E aqui temos então a explicação: 3,3 volts nestes contactos, 5 volts naqueles contactos, e estes trabalham os dados ligando ao barramento. São as chamadas placas de som de dupla voltagem, 32 bits, e normalmente um adaptador universal 32 bits tem aqui os pins para 3,3 volts e o pin para 5 volts, que vai definir como é que a placa vai funcionar. Se tivermos este slot, vamos ter 3,3 volts. Se tivermos este slot, vamos ter 5 volts a placa a trabalhar. É sim, senhor. É isso mesmo, Marcelo. É isso mesmo. Por hoje era o que tinha para vos trazer. Agora só voltarei
com webinars no dia 26 de julho, porque vou estar a trabalhar, segunda-feira ainda, deixem-me verificar aqui se não vos estou a induzir em erro. Ora, exatamente, 14, agora só dia 26, exatamente, porque para a semana vou tirar alguns dias de férias e só voltarei a fazer o webinar 26 e 28 de julho, a segunda parte deste webinar de hoje no dia 26 e sobre displays e dispositivos multimédia, tudo relacionado com a Comptia, com as certificações da Comptia, no dia 28 de julho. Por hoje, então, era o que tinha para vos trazer. Despeço-me com um forte abraço, muita saúde para todos, um resto de boa semana. Se tiverem algumas dúvidas, coloquem-me, por favor. Mais uma vez refiro que se não me colocarem dúvidas, eu não consigo esclarecê-las. Um forte abraço a todos, disponham sempre e até dia 26 aqui em webinar. Antes disso, no campus, estarei de férias entre 20 e 26, depois voltarei. Muito obrigado, Maicon, obrigado a todos e um forte abraço.